Fala aí, gatanhada. Estão abandonado aí, né? Então vou tentar te ajudar aqui, né? Por aqui, para não dizer que eu não falei das flores. Certo? Ó, vocês devem estar vendo aí função do segundo grau, certo? Então, função do segundo grau é uma função real. Isso significa que você pode chutar qualquer valor real para x, tá? E o resultado vai ser qualquer número real também. Positivo, negativo, racional, irracional, qualquer coisa. Tá? Jeitão da função do segundo grau. Ó, o y aqui, o f de x, é um tal de a que nunca vai ser zero, tá? Para não matar o x quadrado, um tal de a, vezes o x quadrado mais um tal de b vezes x mais um tal de c. A nunca pode ser zero, porque se ele for zero, ele mata esse x quadrado e aí não fica função do segundo grau, tá? Fica função do primeiro grau. Tá bom? Fatoração de qualquer função, não é só do segundo grau não. Qualquer função você fatora assim, coloca esse cara aqui em evidência, aí você faz a variável que está aqui, geralmente o x, menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Segundo grau, duas raízes, dois parênteses. Se fosse terceiro grau, ia ter três parênteses. Quarto grau, quatro parênteses, assim por diante. É assim que você fatora qualquer função. Essa forma fatorada é importante, usa bastante. Tá? Principalmente quando eu tenho aquelas situações, aqueles problemas que eu tenho a raiz, as duas raízes, aí em vez de usar esse jeitão, eu uso esse, porque já tem as raízes. Tá? Fica fácil, é só descobrir o A depois. Certão aqui, galera? Ponto muito importante na função do segundo grau, mas muito importante mesmo, vocês vão usar muito, é o vértice. Como é que faz? O vértice é isso aqui, galera, e é o ponto mínimo ou máximo da função. Muito importante, tá? Vou te explicar depois. Então é o seguinte, galera, como é que você acha o x do vértice? O x do vértice ele está bem no meio das raízes. Então você vai fazer uma raiz mais a outra por 2. Tá? A soma das raízes é menos b sobre a por 2. O que fica? Menos b sobre 2a. Formulinha do vértice. Uma raiz mais a outra por 2. Menos b sobre 2a. Mesma coisa. Aí você acha o x do vértice, substitui aqui e você vai ter o y do vértice, que é a mesma coisa que menos delta por 4a. Então, x do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Ou, de novo, acha o x e substitui aqui. Bom, soma das raízes é menos BAC, para você poder achar as raízes, tá? Quando A for 1, você simplesmente ignora, né? A soma vai ficar menos B e o produto vai ficar o C. Então essa aqui, gatanhada, é a parede do quarto, da função do segundo grau. Você vai usar esse jeitão, ou esse, e vai usar muito o vértice. E vai usar o menos BAC, ou a forma de Bhaskara, para achar as raízes, certo? Bom, parábola, gatanhada, parábola. Ó, quando o A é positivo, tá vendo o A aqui, positivo? Parábola com cavidade para cima, parábola feliz. A negativo, com cavidade para baixo, parábola triste. E quando o A é positivo, o vértice vai ser ponto de mínimo valor. Você vai responder aquelas perguntas assim: qual é o produto mínimo, qual é o custo mínimo, etc. E aqui o vértice é máximo, é para responder aquelas perguntas: qual o lucro máximo, qual a área máxima, qual a altura máxima, etc. Então isso aqui, gatanhada, é o jeitão da parábola. Ou vai estar com a concavidade para cima, A positivo, ou quando o A for negativo, concavidade para baixo, assim. X do vértice, repetindo, menos B sobre 2A. Y do vértice, menos delta por 4A, ou substitui o X. Tá? Toda parábola tem um eixo de simetria, paralelo ao eixo Y, que passa aqui pelo vértice. Ele divide a parábola em duas figuras simétricas. Tá? A distância de uma raiz até o eixo de simetria é igual à distância da outra raiz até aqui. Tá? É sempre assim.
Tem essa simetria aqui. Seguinte, parábola, gatanhada. Se você desenhar a parábola da função, você vai ter que fazer na mão isso. Você resolve qualquer problema de função do segundo grau. Porque na parábola você vai ver tudo quanto é informação que você precisa. Você vai ver ou não vai ver, né? Tá, mas desenhou a parábola, já era. E como é que faz para desenhar a parábola? Acha as raízes e acha o vértice. E a parábola sempre corta o eixo y aqui no C, ó. Você troca x por zero, o que sobra? O C. Então, são pontos estratégicos. As raízes, o vértice e onde corta o eixo y, o C. Tá, é isso. Agora, gatada, vamos fazer função junto aqui, ó. Eu ajeitei para o C aqui antes, ó. Função do segundo grau. Pegando essa função aqui como exemplo. Tá? Então aqui essa função do segundo grau, ó. O A é 1, B menos 10 e o C menos 75. Eu deixei os números aqui já feito antes, né? Vou selecionar aqui uns valores que eu chutei e vou pedir para fazer a parábola, para ver como é que fica. Vamos ver aqui se eu dou conta de fazer a parábola. Aqui. Tá aqui. Essa parábola aqui, gatanhado, ó. Deixa eu aumentar para você. Ó. Que é a parábola do segundo grau. Não sei se você está vendo aí, porque eu nunca mexi com isso aqui, né, gatanhada? É essa parábola aqui. Olha, as raízes menos 5 e 15 é onde corta o eixo x. Se você trocar o x por menos 5 por 15, vai zerar esse negócio aqui. Tá? X do vértice, ó, menos b sobre 2a. Uma raiz mais a outra por 2. 5. Aqui o vértice. 5. Trocou o x por 5, dá menos 100. Ou menos delta por 4a. Aqui. Olha o vértice aqui que tá. Ó. 5 para o x e menos 100 para o y. Certo? Você vai fazer essa parábola no braço, velho. E na lapiseira 09. O que eu sugiro? Tenta achar as raízes. Só um produto, Bhaskara, delta. Que é aquelas porra lá, né? Tenta fazer por aí. E muito importante você marcar o vértice também, tá? Para destacar o mínimo. Aí, gatanhada, você vai resolver lá uma equação de segundo grau. Você resolver a equação de segundo grau, quais são os valores de x que deixa isso negativo? Aqui no meio. X entre menos 5 e 15. X que deixa isso positivo. Aqui. É isso, gatanhada. Se eu trocar o x aqui por... Se eu trocar o a por menos 1, com cavidade da parábola fica para baixo. Deixa eu trocar aqui o... Deixa eu mexer aqui. O a menos 1. O b eu vou por 10. E o c aqui eu vou por mais 75. Pronto. Ó. B é 10 e o C mais 70. Pronto. A negativo com cavidade para baixo. As raízes são as mesmas, tá? X do vértice é 5. Y do vértice 100. Tá aqui. Ah. Nesse caso o vértice é ponto de máximo o valor da função, não é de mínimo. Tá? Então o cara vai pedir qual o lucro máximo? 100. Quantas peças tem que vender? 5. Pronto, coisa assim. Então é isso, gatanhada. Espero que eu tenha ajudado e daqui a pouco eu vou ver se volto. Tá bom? Aquele abraço precisando me chama, velho. Me chama que eu tô no meio do mato, tô sozinho, não tenho o que fazer. Né? Tô barbudo, cabeludo, faz 2 dias que eu não tomo banho. Qualquer coisa você me chama que eu vou estar meio disponível aqui. Certão? Então, vai lá, aquele abraço.